55. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Informação. Os fatos que viraram notícia. Está no ar o jornal Direto ao Ponto. Comunicando Adair José e Daniel de Paula. Bom dia, seja bem-vindo ao Jornal Direto ao Ponto. Hoje, quarta-feira, 18 de novembro de 2020, 6 horas e 56 minutos. Venha junto conosco fazer aqui o programa Jornal Direto ao Ponto pelo WhatsApp 64993118000 ou pelas redes sociais Facebook e Instagram, Adair José Rádio TV. Comigo, a apresentadora Adair José, que já está cumprimentando o nosso comentarista, o melhor comentarista do Brasil, Daniel de Paula. Bom dia, Adair José, bom dia, Renato, bom dia, amigos da Adair José Rádio TV. Vamos aqui estar comentando as principais notícias no Brasil e no mundo. Vamos começar falando aqui, Daniel, de um país vizinho nosso, o Peru, onde os presidentes não param em pé. Escândalos de corrupção derrubaram o presidente eleito, Pedro Pablo. 2 anos atrás, o popular Martim Vizcarra, há uma semana, o interino Manuel Merino renunciou e, em meio aos caos de protesto em todo o país, assume Francisco Sagasti. Então é isso. 3 presidentes, Daniel, em uma semana. Francisco Sagasti assumiu após a renúncia de Manuel Merino, que entrou no lugar de Martim Vizcarra, tirado do cargo em um processo de impeachment. E este é um novo capítulo da crônica do Peru, país que vive uma turbulência política, mas tudo começou 2 anos atrás com a renúncia de Pedro Pablo. E neste episódio, Renata Lopretti conversou então com dois dos candidatos, mas o país então passa por grandes situações de manifestações, de crise mesmo, ainda mais durante essa pandemia, e ainda está envolvido aí o país com um escândalo de casos de desaparecimento de jovens ali no país, e o país está passando então por esta situação, Daniel de Paula. 3 presidentes, e os presidentes ali não param em pé, isso em poucos dias. O que é que leva um país a chegar nesse lugar, Daniel? Infelizmente a crise, né, a pandemia é um dos fatores, mas bem antes disso, esse sistema neoliberal não estava muito claro no Peru. O povo não conhecia muito bem esse jeito, esse regime. Peru vem de um jeito de governar diferente. E aí o presidente, com algumas denúncias de corrupção, o Congresso veio, cassou, o sistema político entrou em crise, aí achou-se que a solução era colocar o vice-presidente, e as informações que eu tenho é que o vice-presidente, até a imprensa usa essa expressão, né, que ele é medíocre, né? Ou seja, como é que a classe política pode entender o presidente medíocre? É que ele não tem capacidade para fazer acordos, para levar o país, para liderar o país para as mudanças que haviam necessidade de serem feitas no Peru. E aí veio a crise mais forte ainda por causa da pandemia. E aí o legislativo agora não acha esse líder, né? O povo acaba pagando a conta, como sempre. Daniel, da nossa região, nossa casa, vai movimentar hoje o Brasil, acredito. Caixa deposita novas parcelas do auxílio emergencial a 3,5 milhões de pessoas. Então serão beneficiadas nesta quarta-feira, dia 18, os beneficiários nascidos em novembro, com parcela de 600 e do auxílio extra de R$300. A Caixa realiza, então, no dia de hoje, quarta-feira, dia 17, o pagamento do auxílio emergencial para
3,5 milhões de brasileiros nascidos em novembro, que fazem parte do ciclo 4 do calendário do benefício social. O grupo inclui 700 mil trabalhadores informais cadastrados pelo aplicativo da Caixa e inscritos no CAD único, que vão receber da primeira à quinta parcela de R$ 600 do auxílio. Os demais, 2,8 milhões, serão beneficiados com a primeira e segunda parcelas extras de R$ 300, dependendo da data de entrada do programa criado pelo governo federal em meio à pandemia do novo coronavírus. O saque dos valores será liberado para esse grupo no dia 5 de dezembro. Os valores, no entanto, já podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para o pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de 1 milhão de estabelecimentos comerciais. Todos os beneficiários, Daniel de Paula, o ouvinte, considerados elegíveis e que cumprem os requisitos, vão receber 5 parcelas de R$ 600 do auxílio emergencial normal, mas nem todos receberão as 4 parcelas extras de R$ 300. Isso porque a medida provisória que determinou o auxílio extensão prevê pagamento proporcionalmente à data de entrada no programa. Por exemplo, quem começou em abril recebe as 4. Quem começou em maio recebe 3. Em junho, 2. E em julho, 1. Além disso, pelas novas regras, a declaração do Imposto de Renda de 2020 será critério de exclusão para quem teve rendimentos superiores a R$ 28.559,70 em 2019 ou bens de direitos de valor superior a R$ 300 mil em 31 de dezembro de 2019. Quem mora no exterior ou presos em regime fechado também foram excluídos do pagamento. Este é para a extra, viu, Daniel? A parcela extra. As pessoas que deixam de receber o auxílio extra, mas que ainda preenchem os requisitos para ter direito ao benefício, podem entrar com um pedido de contestação até segunda-feira, dia 9 de novembro. A solicitação deve ser feita por meio do site da DataPrev. Daí, a gente às vezes dá essa informação e a dimensão dela não é muito entendida pela população. 45 bilhões ainda serão pagos em parcelas do auxílio emergencial, Daniel. Ou seja, do que nós estamos falando? O governo Temer, quando terminou, nós tínhamos um orçamento negativo, né, autorizado de 139 bilhões. O governo Bolsonaro, em 2019, gastou aí na faixa de quase 100 bilhões. Estava autorizado 139. Ele conseguiu, com os ajustes, gastar menos do que estava previsto. E aí nós tínhamos a seguinte realidade: o país não tinha recurso e nós tínhamos que trabalhar para privatizar, diminuir as despesas, usar o recurso com mais sabedoria, fazer uma série de mudanças, trabalhar a indústria. E aí nós iríamos, ao longo dos anos, diminuindo essa dívida fiscal. O que aconteceu? Veio a pandemia. E o governo federal, os números aí oficiais que estão lançados aí na imprensa, R$1 trilhão foi investido na pandemia até agora. Ou seja, para ter uma noção, são 65 milhões de pessoas, são os números também do governo. Isso impactou em 2,5% do PIB do Brasil. Daí, mas o auxílio emergencial em algumas cidades é 25% do PIB do município. Você imagina, as pessoas estão recebendo esse recurso, não estão trabalhando, não estão produzindo, e esse recurso significa 1/4 daquilo que o município iria gerar de riqueza. Eu tenho comigo que a pandemia mostrou realmente que se os políticos, se aqueles que governam o nosso país quiserem realmente unir o povo e dar a volta por cima e investir para que a gente possa educar bem as nossas crianças, gerar uma condição de trabalho para quem está no mercado de trabalho, recuperar aqueles que não estão trabalhando, aí na faixa de 20% a
30 anos, a gente vai gastar para pagar essa conta. Então não é brincadeira o que nós estamos passando. Não estou falando aqui de uma maneira pessimista, negativa, mas a partir de então eu tenho comigo que nós precisamos tomar consciência do que está acontecendo no mundo, no nosso país, arregaçar as mangas e começar a fazer o que tem que ser feito, porque é 30 anos de trabalho dessa geração para pagar essa conta. Daniel, o presidente argentino envia ao Congresso o projeto de lei para a legalização do aborto. É isso mesmo, a iniciativa que conta com um amplo respaldo social, mas que é fortemente questionada pelos setores religiosos da sociedade argentina, legalizaria a interrupção voluntária da gravidez. Minha convicção é que o Estado acompanha a todas as pessoas gestantes em seus projetos de maternidade, mas também estou convencido de que é responsabilidade do Estado cuidar da vida e da saúde de quem decide interromper sua gravidez durante os primeiros momentos de seu desenvolvimento, disse Fernández em uma mensagem publicada em suas redes sociais. Atualmente, vigora na Argentina uma lei de 1921 que permite a interrupção voluntária da gravidez apenas quando há riscos graves para a mãe ou em casos de estupro. Ativistas dizem, no entanto, que muitas vezes as mulheres não recebem os cuidados adequados e citam diferenças de acordo com regiões e classes sociais. Em 2018, o projeto de descriminalização do aborto foi votado no Congresso, mas não chegou a ser aprovado por uma margem estreita. O debate não é dizer sim ou não ao aborto. Os abortos ocorrem de forma clandestina e colocam em risco a saúde e a vida de mulheres que a eles se submetem. Portanto, o dilema que devemos superar é se os abortos são realizados na clandestinidade ou no sistema de saúde argentino, diz Fernández. Então é isso aí, Daniel. Estão querendo legalizar o aborto ali na Argentina. Bom, se a Argentina não tivesse ruim, isso não ia significar nada, né? Mas o presidente, o Fernández é o presidente eleito da Argentina, a gente fala o poste lá da Kirchner, né? Ele consegue mandar um projeto de lei nesse momento que a Argentina está destroçada, não tem economia, devendo bilhões e bilhões de dólares, ele ainda consegue piorar mais ainda a realidade do povo. Ou seja, olha qual que é o argumento que justifica você usar o Congresso, em vez de recuperar o país, recuperar a autoestima do povo argentino, ao argumento. É porque tem muitos abortos clandestinos e as mulheres acabam perdendo a saúde quando elas fazem esse aborto no local clandestino. Pô, será que não é melhor? Será que não é mais viável? Será que não é mais inteligente a gente trabalhar as mulheres para que elas não engravidem se elas não quiserem? Que conversa é essa de gravidez indesejada? Pô, a mulher não é dona do seu próprio corpo, não é assim, meu corpo, minhas regras, como falam as feministas? Então, se é meu corpo, minhas regras, você não sabe como é que faz para engravidar? Usa camisinha, toma remédio, como contraceptivo, se protege. Aí depois você bebe, bagunça, faz aquela confusão toda, aí você engravida sem querer. É isso que eu fico intrigado, sabe, Adair? Então, o que precisa ser feito? Nós precisamos orientar essas mulheres para que elas possam tomar as decisões delas, para que elas possam evitar a gravidez indesejada. Porque a gravidez é um sonho, é uma vida. É assim que a nossa sociedade ela se mantém de pé. Nós temos que trabalhar para que as famílias possam se constituir e a criança tenha um ambiente saudável. Agora, o que acontece? A mulher tem a gravidez indesejada e por causa da irresponsabilidade dela, quem vai pagar o preço é a criança, que não tem nada com isso. Coloca aí a estatística, já que vocês feministas gostam tanto de defender isso, as gravidezes que acontecem por aborto, essas que as mulheres querem, aquelas que foram por estupro e aquelas que foram porque a mulher não se preveniu. Claro que vai ser ínfimo as mulheres que se engravidam pelo estupro, que é uma situação grave que tem amparo da lei. Agora eles querem colocar tudo num lugar só. Ou seja,
vamos oficializar o aborto. A mulher engravidou, não quero mais, não me protegi, agora vamos lá e tira a criança, que não tem nada a ver com isso. Eu tenho uma frase que eu costumo ouvir aí, né, que aborto é crime. E eu quero manter isso no meu coração e quero que as pessoas que eu conheço possam passar a minha opinião e que elas possam entender que existe uma educação sexual que precisa ser dada e a mulher precisa entender que existem meios para ela não engravidar. Mas o aborto feito pelo estupro, isso perante aos abortos que se for colocar na estatística, que querem interromper a gravidez porque ela não se preveniu, a cada 10 abortos eu penso que 1 é estupro, 2 é estupro e 8 são porque a mulher não se preveniu. E nós vamos colocar tudo no mesmo lugar. Eu não sou totalmente contra o que a Argentina está querendo fazer. O negócio, Daniel, é que aprenderam a colocar minoria, né? Minoria. E essa questão que você está falando aí do abuso, né? Do estupro, aí vira minoria. A minoria manda. Vários países estão acontecendo isso. E aqui no Brasil está acontecendo isso. Tem mudado essa vertente. Eu entendo que bem pausado, bem lento, vamos dizer assim, bem lento, mas paulatinamente está sendo vencido essa ideia de minoria mandar. Então, os heterossexuais, por exemplo, ficam à mercê da minoria, das outras categorias, sendo que os heterossexuais são maioria. Então, quem manda, Daniel, tem que ser a maioria que decide, a maioria que tem a razão. Tecnicamente, se tem 1 milhão de pessoas de um lado e tem 10 pessoas do outro, dá a entender que essas 10 milhões de pessoas têm mais direito do que o outro. Mas, na maioria das vezes, é isso aí que você está falando aí. É crime, Daniel, e é contra a vida, né? Não é um crime de trânsito, não é porque derrubou uma árvore, não é porque matou um bicho, não, é uma criança que está no ventre da mãe, viva, respirando, correndo sangue na veia, vai matar uma pessoa. Aborto é isso. Aborto é assassinato. Aborto é matar alguém. Aí vamos então entender que se foi por um estupro, se foi por uma situação assim, beleza, enquanto está ali no início, a maioria das legislações permitem esse tipo de procedimento, mas a critério da pessoa, a vontade da pessoa, igual o nosso comentarista disse, por causa muitas vezes de um início de irresponsabilidade, começa com irresponsabilidade e depois vamos resolver isso com outra irresponsabilidade. Agora, no início era uma responsabilidade individual, agora não, agora vamos para uma responsabilidade coletiva, da nação. E no mais, Daniel, levando em consideração, a rádio não pode ficar aqui, a rádio não pode ficar sem espiritualizar isso, é antibíblico. Então ali na Argentina, o meio evangélico ali se levantou, o meio cristão se levantou contra, e nós como rádio evangélica também, aqui cristã, nos levantamos contra a legalização do aborto. Não é certo, é errado. Matar é crime e Deus condena esse tipo de ação. E o país que legaliza o assassinato de crianças que estão ainda na barriga das mães, indefesas, o sangue dessas crianças, a terra vai requerer esse sangue. Então a nação não prospera, é prejuízo para a nação. Então nós somos contra a legalização do aborto, quer seja na Argentina, quer seja em qualquer país que for, e principalmente aqui no Brasil. Se diga em alto e bom som que nós aqui da Rádio TV somos contra a legalização do aborto. Isso é crime, independente de minoria, independente de quem quer que seja. A argumentação não é convincente, a argumentação não convence. É uma postura errada, incauta, é loucura, é crime. O aborto é crime. É isso aí. Nós aqui queremos que essa visão seja bem ampla, bem entendida pela sociedade.
porque a sociedade, e eu entendo, a população, ela é a favor da vida, a favor de que nós possamos cuidar. A gravidez é um sonho, e aí nós vamos pegar talvez uma das coisas mais lindas que existe na natureza, na humanidade, na família, e tratar como se fosse uma coisa qualquer. Não, eu faço as minhas palavras as suas, Adair José, porque nós não podemos tratar o aborto como uma decisão política para asfaltar uma rua, ou para construir um colégio, ou para remanejar o orçamento. Não, nós estamos falando de sonhos, nós estamos falando de vidas, e de vidas inocentes, e de situações que poderiam ser trabalhadas de maneira, a educação sexual, a orientação, a mulher, o homem, ou seja, é necessário responsabilidade para tratar esse assunto. Não se trata esse assunto com emoção, e nem com politicagem, nem para querer agradar a torcida do Flamengo, não. E isso é uma situação que deve ser feita com todo respeito. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversou por telefone nesta terça-feira, dia 17, com o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. E os dois concordaram em se encontrar em breve. Essa foi a primeira vez que os dois se falaram após a vitória de Biden nas eleições de 3 de novembro, ainda não reconhecida pelo presidente Donald Trump. Netanyahu, um aliado próximo de Trump, parabenizou Biden no início deste mês, mas não se referiu a ele como presidente eleito na ocasião e evitou comentar os resultados da eleição. Os israelenses apreciavam a campanha de pressão máxima de Trump contra o Irã e seu apoio sem precedentes a Israel no conflito com os palestinos. Os planos de Biden de retornar ao acordo nuclear com o Irã e pressionar pelo ressarcimento do processo de paz no Oriente Médio podem colocá-lo em rota de colisão com Netanyahu, que tinha relações frias com o governo Obama. Em uma conversa calorosa, o presidente eleito reiterou seu profundo compromisso com o Estado de Israel e sua segurança, disse o gabinete de Netanyahu em um comunicado. Netanyahu disse que o vínculo especial entre Israel e os Estados Unidos é um componente fundamental da segurança de Israel e de sua política. Os dois concordaram em se reunir em breve para discutir os vários assuntos da agenda e reiteraram a necessidade de continuar a fortalecer a aliança constante entre os Estados Unidos e Israel. O presidente de Israel também falou com Biden e o parabenizou pela eleição, chamando-o de um amigo de longa data do Estado de Israel. Ele acrescentou: nossa amizade é baseada em valores que estão além da política partidária, e não temos dúvida de que, sob sua liderança, os Estados Unidos estão comprometidos com a segurança e o sucesso de Israel. Eu fico intrigado, Adair, que as eleições americanas, elas ainda não terminaram. Vai haver aí agora um fechamento da contagem e depois um anúncio oficial. Mas a mídia não tem interesse em falar que a eleição do Biden ainda está passando pelas... não é que aqui a gente fala judicializado, né? Tudo é judicializado. Lá não, lá eles têm um sistema de conferência e muitos indícios de fraudes. E vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Porque se realmente o Biden ganhou, ainda vai haver muito barulho aí pela imprensa, viu, Adair? Eles comemoraram a vitória do Biden e depois viram que deram bandeira demais e agora deram uma recuada. E aí eles ficam conversando isso, coisas de bastidor. Eu sei o seguinte, nem os Estados Unidos, nem o Israel, nem os dois países, eles querem ter um bom relacionamento. E um relacionamento de um país com o outro não está baseado apenas no presidente, como eles falam aqui no Brasil. O Brasil foi ruim porque o Trump não ganhou e o Trump era alinhado com o Bolsonaro. Não. O presidente, nós não podemos esquecer
que ele é eleito pelo povo e a eleição do presidente é mais ou menos aquilo que o povo está pensando naquele momento. E o brasileiro cansou de corrupção, de ladroagem, de usar a política para os interesses próprios, de quem mandar na política são as empreiteiras, os doleiros. E aí nós reagimos e colocamos um presidente, e eu volto a dizer, daí nós vamos fazer agora quase 2 anos de governo. Cadê? Pode falar que o Bolsonaro é ignorante, que o Bolsonaro não sabe fazer política, que o Bolsonaro é bruto, mas corrupção, até agora nós não temos. Então, aí a imprensa, como não tem o que falar... E olha, Daniel, que no caso ainda existe a maldade, né? Muitas vezes a pessoa nem fez e tem isso demais, e a oposição acusa, porque o que eles querem, é o que a oposição quer pegar, o que os oposicionistas a Bolsonaro, não é nem ao governo Bolsonaro, é ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro conseguiu criar, parece que pessoas desafetam a ele, né? Não é nem ao presidente, é a ele mesmo, é o jeito dele, a postura dele, a fala dele, o estilo dele. Então, muitas vezes acusa, igual que acusou ele de mandar matar uma pessoa lá no condomínio dele. Uma professora foi demitida esses dias que ela estava ensinando os alunos que o Bolsonaro que mandou matar a Marielle. Aí você vê, assim, umas coisas sem... E o presidente foi esfaqueado. Ele não se viu, à época, tamanha repercussão, tamanha coisa para buscar aí apurar, e até hoje, né? Então, assim, a pessoa chegou tinha era helicóptero, aí, o advogado foi de helicóptero, andava de helicóptero, tinha uma bancada de advogado para uma pessoa que está tido como doido, sem patrimônio nenhum, sem nada. Então, assim, o presidente do Brasil, ele está sendo guardado, assim, existe, assim, a proteção divina vista, porque se não fosse isso, Daniel, não aguentava, não. Inventava alguma coisa, pegava ele alguma coisa, porque se acaso tiver alguma coisa errada, eu digo, se tiver a Globo anuncia, a Folha de São Paulo anuncia, a UOL anuncia, a imprensa se não tiver, eles vão nos forçar para inventar, para criar, para derrubar, principalmente a Rede Globo. Tá aí, já falou, a Rede Globo, se não tiver legalizada, se não tiver ok, ela vai se enquadrar igual às outras emissoras de televisão. Ela não vai ter privilégios. E ela não está regularizada, ela não dá conta de regularizar, ela vai passar aperto para, às vezes, conseguir patrocínios federais. E se tirar os patrocínios federais da Rede Globo, ela quebra, posso dizer, ela vai à falência. Então, porque do jeito que está, não tirou os patrocínios federais, são convênios antigos, que têm que ser honrados, já foram programados para serem pagos, para serem feitos, e esses convênios eles vão sendo vencidos, E o que estava acontecendo nos governos anteriores, no governo Lula, Dilma, renovava qualquer jeito, por conta de que estavam falando bem do governo, eram aliados do governo, então não se fiscalizava para renovar, e dava privilégios à Rede Globo. A lei ali de incentivo à cultura, né, um absurdo, pagando milhões para as pessoas ficar nua, deitado em plataformas onde crianças estavam andando ali, para fazer encenações anticristo, anti a religião, anti os princípios cristãos. Nós pagávamos para incentivando aí, entre aspas, né, a cultura. Então, tudo quanto aberrações, filmes depravados, filmes acabando com a ideologia da família, ideologia de pai, mãe. Então, nós pagávamos. E no governo Bolsonaro, isso está sendo eliminado, através do nosso dinheiro, com o nosso dinheiro, através do MEC, levando para as salas de aula de criança de 8 anos, 7 anos, foram confeccionados livros ali com as genitárias, ali mostrando coisas proibidas para menores de idade, levando incentivando as nossas crianças a deixar de ser a menina, deixar de ser menina, ser homem, o homem deixar de ser homem, ser menina.
criando tudo quanto é tipo de parafernália para destruir a família. E isso tem sido combatido e tem sofrido aí represálias diante da ideia de proteger a minoria. Minoria. Então a minoria não manda, quem manda é a maioria, e a maioria são os heterossexuais, a maioria são os cristãos, a maioria são as famílias, a maioria são as pessoas de bem, as pessoas com princípios cristãos, e são essas pessoas que devem mandar. Parabéns para o presidente Jair Messias Bolsonaro por essas decisões. Nesse sentido, ele está de parabéns e tem aqui o nosso apoio. É isso. O mais importante é que um país não está definida a sua política apenas pelo presidente. O presidente tem uma Constituição a ser seguida, tem regras, tem o direito administrativo, tem toda uma estrutura para trabalhar. O presidente pode sim influenciar, pode, mas muito mais do que a vontade do presidente, quando ele está ali representando o país, está ali a vontade do povo, e a imprensa precisa aprender a respeitar isso. A imprensa precisa parar de querer pegar a realidade e vender a realidade para o povo, para as pessoas, como ela acha que deve ser. A imprensa deveria ter uma imparcialidade e colocar a informação e deixar a juízo das pessoas. Mas não, o que a gente tem visto? Essa situação da eleição do Biden com o relacionamento dos Estados Unidos com o Israel, querendo contar, dizer para o mundo que vai ser assim, que vai ser assado. A política é voltada para muitos interesses, e a imprensa não tem essa força de determinar quais que vão ser as tratativas que um país vai fazer com o outro. Eu sei de uma coisa, viu, Daí? Faz tempo que eu vejo o Brasil trabalhar em função dos políticos, não os políticos trabalhar em função do Brasil. E eu, para fechar esse raciocínio que o senhor desenvolveu aí em relação ao Bolsonaro, os ministros do Bolsonaro não são políticos. Os ministros do Bolsonaro, eles são pessoas que estão ali nas suas funções de maneira técnica para desenvolver o seu trabalho. O ministro que nós tivemos político foi o ministro da Saúde, e olha onde que nós chegamos, a quantidade de pessoas que faleceu, que vieram a óbito em função da escolha errada de como enfrentar a pandemia. Diferentemente da imprensa, que a imprensa diz que a culpa foi do Bolsonaro, de nós termos tantos e tantos milhões de pessoas que vieram a óbito, nós não estamos dizendo que a culpa foi do ministro da Saúde, mas ele se omitiu em relação a tomar as atitudes corretas e se dobrou para ser o garotinho da imprensa, o comentarista da imprensa, em vez de tomar as decisões que ele devia ter tomado para poder salvar vidas. E Estados Unidos, Israel, são países, né, José, que têm hábitos de fazer política, que têm uma tradição política de resolver as coisas. Israel tem um pouco mais de luta, porque ele luta ali com os árabes, aquele povo ali não tem a força política dos Estados Unidos, mas em contrapartida, nós sabemos que Israel tem a proteção, né, o cuidado de Deus, que é um país que enfrentou lutas e lutas, está aí de pé, e é um país de tecnologia avançada, um país que tem recursos, um país que dá ao mundo uma série de coisas. Então, nós temos que nos alertar aqui para perceber que a imprensa precisa se reposicionar. A imprensa, principalmente a imprensa brasileira, que fica trabalhando contra o Brasil. Nós não podemos aceitar isso. É isso aí, vamos faturar, daqui a pouco estaremos de volta. Você pode participar pelo WhatsApp da rádio 64-99311-8000 e também pelas redes sociais. Estamos aguardando seu alô, estamos no Face, no Instagram e também aqui no WhatsApp. Momentos especiais precisam de uma boa companhia. E para esses momentos, que tal o café? A bebida mais consumida do mundo?
Mel Café, puro, forte e saboroso. Agora de cara nova, com uma embalagem mais moderna. O sabor e a qualidade em excelência. E pensando em você que aprecia um café mais encorpado, estamos lançando o Mel Café Extra Forte. Não deixe de experimentar. Irresistível. Mel Café, puro, forte e saboroso. Televendas 64 3671 1405. Momento do Informativo Livre, Adair José Rádio TV. Após mais de um século, a Pax do Brasil foi reformada. O seu diretor, o senhor Edson Spirandello Filho, que criou um conceito, uma nova marca, Livre, com a mesma determinação de levar adiante este trabalho passado de geração a geração há mais de 100 anos. A família Spirandello mantém-se firme no propósito de seguir os valores tradicionalmente herdados de pai para filho. Hoje a Livre se consolida no mercado como a primeira franquia no segmento do Brasil. Nosso conceito é de sempre levar aos nossos clientes serviços e benefícios em vida, mostrando que até mesmo na prestação de um serviço posto, a qualidade e cuidado com as famílias serão sempre levadas em primeiro lugar. Temos como missão transmitir sempre o pensamento de que a máxima excelência é o mínimo que o nosso associado merece. Seja livre, você também. Centro Esportivo Iavé Chamar C12, a estrutura esportiva mais ampla e diversificada de São Luís de Montes Belos e região. Atuamos com mais de 8 modalidades esportivas para atender você e sua família. Com nossa equipe de profissionais altamente capacitados, iremos personalizar o seu treinamento físico, com foco em suas necessidades e objetivos. Centro Esportivo Iavé Chamar C12, unindo a família através do esporte. Dr. Borges, cardiologista, titulado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e membro da Sociedade Brasileira de Arritmologia, está atendendo diariamente e nos finais de semana em casos de urgência médica no Hospital Vital de São Luís de Montes Belos. Realiza exames cardiológicos, mapa teste ergométrico, Holter e eletrocardiograma. Agende seu atendimento pelo telefone 64 99201 3634. Aqui, a notícia não para. Jornal Direto ao Ponto, com Adair José e Daniel de Paula. Muito bem, queremos agradecer a sua audiência. Você pode participar pelo WhatsApp 64-9931-8000 ou pelas redes sociais Adair José Rádio TV. Você participa e faz aqui o programa junto conosco. Daniel, e a política municipal realizou-se em todos os municípios do Brasil e parece-nos que já está a poeira baixando, parando aí as notícias, quem ganhou, ganhou, quem não conseguiu se eleger ou reeleger também já está acalmando e daqui a pouco nós voltaremos à vida real e todo mundo voltando ao trabalho. Esse período de eleição, às vezes muito vereador, muito candidato aí que acaba quebrando a cara, porque o cara nunca foi político nem nada, aí chega na época de eleição, ele pensa assim, eu vou ver aqui para ver o que vai dar, e aí perde tempo, e aí gasta uma energia danada, e a cidade acabou, e nós temos aqui como exemplo São Luís, que nós reelegemos 10 dos 13 vereadores. Ou seja, a política é uma ferramenta muito boa, sabe, Adair? Nós devíamos pensar na política os 4 anos e não só no período de eleição, porque a decisão do dia a dia, do mês a mês, do ano a ano, a mudança, a organização da cidade, ela leva tempo. Não acontece as coisas no estalar de dedos, num passe de mágica. Então a população deveria sim estar mais presente, apoiando o prefeito, acompanhando o que a Câmara de Vereadores está fazendo, nos 4 anos. Aí passa um tempo, daqui uns 6 meses, tem gente que nem lembra em quem que votou. E isso é uma coisa muito grave. É isso aí.
Então 10 de 13 aqui na cidade de São Luís foram reeleitos. E aí, em vários locais do Brasil também está sendo assim, muita reeleição e muita gente aí nesse período deixou até de trabalhar para se envolver com a política e passa rápido, né, Daniel? Agora, ainda mais agora com essa redução desse tempo, são em torno de 45 dias e é vida que se segue. Então a gente tem que realmente voltar à vida, porque é necessário nós então continuarmos a viver, a trabalhar, e a política ela passa e ela é muito importante para nós, mas quem vai manter a nação é o trabalho, é a produção, é a indústria, é o suor. Então é isso aí. Daniel, muitas pessoas estão tendo dificuldades no INSS. O INSS, então, a pessoa quer ir ali no INSS, o INSS está fechado, o INSS não tem jeito de fazer nada e não tem como também fazer pelo 135. O 135 também não atende, as pessoas estão assim, muitos estão desesperados, o que é que vai acontecer? Então está tendo, e para fins de notícia, está tendo, então, não precisa de passar nem por perícia, tá? Toda pessoa que recebe auxílio-doença está automaticamente implantando mais um mês. Só porque se não fizer o requerimento, não implanta. Tem que fazer o requerimento. E também, se acaso tiver alguma situação de estar parado e não estiver recebendo, esse período que está parado, se for um caso de ir à justiça, a justiça vai mandar pagar desde a data que deu entrada. Então, esse período que está parado, que está sem movimentar, por causa do INSS, por causa que está parado, mesmo sendo por causa da pandemia, depois, na justiça, consegue receber todo esse período que está parado. Então, muitas pessoas aposentadas, preocupadas aí com o benefício dele, tendo uma ou outra situação de notícia de que vai cortar, vai parar. Ninguém é cortado o benefício, Daniel e o ouvinte também, previdenciária, a aposentadoria, sem antes receber uma intimação, sem receber um comunicado, receber uma cartinha, sem receber um comunicado através aí do WhatsApp, ou mesmo por telefone, ou mesmo um envio de uma carta, avisando de que você precisa de tomar algumas providências, e muitas vezes ir até no INSS. Então, não precisa de preocupar, você não vai ser pego de surpresa para, então, não receber a sua aposentadoria. Toda pessoa que é aposentada, para cortar a aposentadoria, tem para receber o processo legal, tem que passar por um processo para se aposentar, passar por um processo. Para acabar com a aposentadoria ou cortar, também tem que passar por um processo, tem direito de defesa, tem direito de ir à justiça, se for o caso. Então, não precisa ir os aposentados nesse tempo de pandemia, nesse tempo, muita gente desesperada e preocupada agora com o fim desse emergencial, ter alguma situação com a aposentadoria e ficar sem nada. Então, não tem isso, tá? Não vai acontecer isso. Aqui uma palavra de tranquilidade para as pessoas que estão aí aposentadas, ou mesmo recebendo auxílio-doença, ou mesmo o próprio LOAS, esses que não têm o 13º, estão preocupados com medo de terem, sem nenhum aviso, sem nenhuma informação, cortado o seu benefício, a sua aposentadoria. Isso não acontece. Se acontecer, pode estar recorrendo ao juiz no judiciário para então mudar essa decisão administrativa do INSS. Essa é uma luta, né, que o povo que tem essas necessidades aí de uma doença, de um socorro, mas a gente tem aí essas dificuldades também para o povo que não tinha nenhum benefício e está sendo minimizado com o auxílio emergencial.
É isso que eu falo, né? A pandemia, o prejuízo que ela causou pelo esse terrorismo, por esse lockdown, fecha tudo e a economia a gente vê depois, traz consequências para os mais simples, para as pessoas que têm menos capacidade, que vendem um almoço para comprar janta. E aí os políticos, a imprensa, fica querendo falar, levar a notícia para o lugar que não se deve, que é politizando as coisas, em vez de realmente fazer aquilo que tem que ser feito. A melhor auxílio, a melhor ajuda que você pode dar para alguém, né, José? É dar um emprego para ela, ajudar ela a se capacitar, ela ter orgulho do recurso que ela ganha, porque ela se esforçou. Agora, olha só o que nós estamos fazendo com a população. A gente fica dando o recurso sem que ela trabalhe, sem que ela se esforce. Não estou nem dizendo... A ociosidade é terrível, né, Daniel? Cabeça vazia, né? Não vou nem terminar essa frase. Oficina do diabo. Então, a coisa mais drástica que a gente pode vivenciar nesse momento de pandemia, é claro, assim, a dor de ter perdido pessoas, mas é de ter tirado o brilho e a força daqueles que estão aqui, que poderiam trabalhar e gerar riqueza para o país. Fica todo mundo desconfiado. Anair, o que você imagina que o empresário pensa em relação a investir, a trabalhar, a gerar emprego daqui para frente? Quantos e quantos comércios fecharam as portas? Quantos e quantos sonhos deixaram de ser realizados porque a imprensa comprou a ideia de que a pandemia ia ser um desastre? E como disse eu falo muito desse ministro da Saúde, né? Acho que ele orientou o presidente assim, da seguinte forma: presidente, nós vamos ter milhões e milhões de mortes, os tanques do exército, os caminhões do exército carregando caixões aí, vai ser uma tragédia. E não foi isso que aconteceu. Poderia ter sido? Poderia, mas não foi. Então eu penso que as decisões devem ser gradativas, conforme vai havendo a gravidade, nós vamos fechando. Agora, o que se defendeu? Se defendeu, fica em casa, não procura o hospital, quando você ficar ruim, você procura. E quantas pessoas deixaram de tomar uma atitude, que é o que a gente viu que funciona, que é a profilaxia, e trabalhar. Temos aqui, Daniel, uma participação da Évila Fernando. Bom dia, bem citado. O INSS, eu estou encostado, já vai fazer 3 meses. Devido a um acidente que sofri e até o momento não tive resposta de liberação da parte do INSS. No sistema deles só fica em análise. Já volto ao trabalho no início do mês de dezembro. Os senhores têm alguma notícia sobre isso? Aqui a participação do ouvinte. Muito bem. O INSS, mas as empresas, muitas vezes eles entram em choque. Empresas grandes que têm um médico, muitas vezes não aceita a pessoa quando ela volta para trabalhar dizendo que ela está doente. E ela vai no INSS e o INSS não aceita ela lá dizendo que ela está sã. Aí o INSS não paga ela porque entende que ela está sã, e a empresa não vai pagar também porque entende que era o INSS que tinha que pagar, porque a empresa entendeu que ela não está, o médico da empresa entendeu que ela não está boa para trabalhar. E aí, entre nós advogados, diz, ninguém quer adotar essa criança, ninguém quer ser o pai dessa criança, né? Neste caso, é situação para o judiciário resolver, quando está nesses casos. Nessa situação aqui do ouvinte, ele cita aqui que o INSS, eu estou encostado, né? Já vai fazer 3 meses, devido a um acidente que eu sofri, e até o momento não tive resposta de ter liberado da parte do INSS. O sistema dele só fica em análise. E ele está perguntando, volta ao trabalho ou não volta ao trabalho? O entendimento que tem tido na justiça é de que a pessoa, se tiver condições de trabalhar, ela tiver condições de trabalhar, sim, deve voltar ao trabalho, tá? Pode voltar ao trabalho. E muitas vezes a pessoa vai trabalhar com dor, vai trabalhar sentindo, às vezes até incômodos, que daria para ela ficar encostada, daria para ela ficar recebendo benefício previdenciário. Mas, por causa dessas situações, se ela não for, ela não vai receber dinheiro do INSS,
E se brincar, ainda vai perder o emprego também. Aí mesmo sofrendo, ela vai. Tem casos de até indenização contra o INSS por causa disso. E também recebe depois, mesmo tendo recebido da empresa, muitas vezes a justiça manda o INSS pagar. Aí recebe, porque trabalhou, né? Recebe, mas deveria estar sem trabalhar. Se acaso essa pessoa, no caso, tiver documentos que provam que ela não está bem de saúde, seria interessante ela guardar esses documentos para depois, de repente, discutir essa situação. Mas, neste caso, se conseguir trabalhar, sim, vai no trabalho. Se não, organiza mais aí, e às vezes é assim que as pessoas fazem, alguns atestados por alguns meses e vai postergando isso aí. Se a situação persistir e o INSS não dá o retorno, o problema de saúde continua, a empresa não se organiza também os pagamentos, ou mesmo arruma no INSS, é caso de estar buscando o socorro da justiça. Hoje nós falamos muito de política, né? Essa é uma política pública, né? Deixar o trabalhador sem um amparo legal, né? Não é fácil, não. A minha frase hoje tem muito a ver com isso também, viu, Daí? Muito bem, vamos então para a frase do dia, 7 horas e 46 minutos. Nós estamos essa semana trazendo frases dos senadores, são homens experientes, experimentados, né? Ex-governador, ex-presidente. Falamos do Magno Malta, da Simone Tebet. Hoje a frase é do Álvaro Dias, foi governador do Paraná, hoje é senador, político, professor, uma pessoa muito importante aí no Congresso. O povo mudou, recuperou sua capacidade de exigir. Ou nós políticos mudamos, ou seremos atropelados. É a visão dele desse momento de transformação aí do Brasil em relação a muitos escândalos de corrupção que vieram à tona, né, Daí? É isso aí, precisamos de mudar para melhor. Nós precisamos de ver aí, fazer uma análise intrínseca, uma análise moral, uma análise baseada em nossos conceitos da nossa vida, no que tem acontecido na nossa vida, analisar o que é que nós podemos melhorar e tomar a decisão. A vida pode ser melhorada, a vida pode e deve ser melhorada. Muito obrigado. Daniel, bom dia. Bom dia. Vinte, bom dia. Muito obrigado a todos vocês. Nós estaremos de volta em breve. Você acaba de ouvir o Jornal Direto ao Ponto, levando até você a notícia em primeira mão. Bom dia, obrigado pela audiência. Momentos especiais precisam de uma boa companhia. E para esses momentos, que tal café? A bebida mais consumida do mundo? Mel Café, puro, forte.